E aí, beleza? Agora que você já tem uma boa noção de como funciona a estrutura macro do judiciário, nós já podemos embarcar numa nova jornada. Entender como funciona a estrutura local do judiciário, situada aí no fórum da sua cidade. Tá bem? Então vamos lá, pega a sua ração para a viagem que a jornada vai ser longa. Aqui quem vos fala é Adamo Brasil Dias e eu serei o seu guia nesta missão de desmistificação do direito. Seja muito bem-vindo ao Direito para Noobs, um canal voltado para a alfabetização jurídica, portanto destinado a você, um noob, um novato que tem sede de conhecimento. E para cada nova quest, ou seja, para cada nova missão ou aventura, os heróis costumam receber um mapa, um importante indicador do caminho a ser seguido e do destino da missão. Então, antes de explicar propriamente as funções práticas de cada setor do judiciário, vamos montar um mapa. Mas para isso, antes nós precisaremos entender que em comarcas pequenas, o fórum terá uma sede mais enxuta do que em comarcas grandes. Assim, enquanto uma comarca grande, em número de habitantes, pode ter um fórum com diversos setores especializados, uma comarca pequena pode ter poucos setores reunindo várias atribuições. Para ficar um pouquinho mais fácil, vamos tentar imaginar um fórum de tamanho médio, que obviamente fica numa comarca de tamanho médio. Vamos imaginar que o nosso fórum possui 7 varas judiciais, o que normalmente significa dizer que tem 7 magistrados. Magistrado é sinônimo de juiz. Normalmente, uma das primeiras salas que nós encontraremos ao entrar no fórum será a do setor de informações, destinado a atender o público em geral. Este setor será também o protocolo de petições, ou seja, o local onde é feita a entrega de uma petição se o processo for físico. Claro, lembrando que isso é no nosso exemplo. Também aqui no nosso setor imaginário estará situada a contadoria, que é responsável pelos cálculos que envolvem custas processuais, emissão de guias de pagamento, etc. E reunido também neste mesmo setor do nosso fórum imaginário de porte médio, estará a distribuição, responsável por receber novas ações, cadastrá-las no sistema com o número de registro do processo e encaminhá-las a uma das varas judiciais. Note que, num fórum grande, essas funções todas estariam distribuídas em pelo menos 4 diferentes setores, mas no nosso fórum médium foram reunidas sob um setor só. E partindo para outros setores importantes do fórum, podemos falar agora das varas judiciais, que no caso de fóruns pequenos, podem ser uma única vara judicial que concentrará todos os processos daquela comarca. Mas se voltarmos ao nosso exemplo, vamos falar de um fórum que tem 7 varas judiciais, cada uma com um juiz responsável. Na nossa hipotética comarca de porte médio, as 7 varas judiciais ficarão divididas da seguinte forma: serão 4 varas cíveis e 3 varas criminais. Nas varas cíveis trataremos apenas de matéria cível ou matéria cujo processo seja regido pelo Código de Processo Civil, como por exemplo o direito administrativo ou o direito tributário. Por sua vez, as varas criminais terão competência apenas para processos criminais, os quais são regrados por outra lei, o Código de Processo Penal. Os processos criminais dizem respeito à apuração de crimes previstos em grande quantidade no Código Penal, mas não apenas nesta lei, pois também há leis esparsas com previsão de crimes, como por exemplo o Código de Trânsito, Código de Defesa do Consumidor, dentre outras. Cada vara judicial, que é onde atua o juiz, terá a ela vinculado um cartório próprio, que é o setor responsável por dar andamento às decisões do juiz e manter em ordem os processos daquela vara judicial. O chefe do cartório é o escrivão. Na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, este setor também existirá, mas será chamado de secretaria, a qual é comandada pelo chefe de secretaria. O escrivão terá o auxílio de serventuários, ou seja, servidores públicos da Justiça, cuja nomenclatura pode ser oficial escrevente ou técnico judiciário. Quanto ao magistrado, chamado de juiz de direito na Justiça Estadual e de juiz federal na Justiça Federal, normalmente possuirá servidores que lhe auxiliam, chamados de assessores ou analistas. Coloquialmente disse que este conjunto de operadores do direito formado pelos juízes e os seus assessores trabalham no gabinete. Então é muito comum que, ao se referir a uma vara judicial, se tenha em mente que há 2 diferentes departamentos atuando em conjunto, o gabinete e o cartório. E, é claro, além de todos estes operadores do direito, não podemos esquecer ainda dos, talvez mais importantes, os estagiários,
que exercem seus estágios tanto com o escrivão quanto com o juiz, e são peças importantes para o andamento do judiciário. Além dos aludidos setores e funcionários, ainda há alguns outros, como por exemplo os oficiais de justiça, que são servidores do judiciário que têm a função de praticar atos fora da sede do judiciário. Assim, por exemplo, são eles que vão até onde precisam para fazer a intimação de alguém. Tudo isso que você viu aqui ficará um pouquinho mais claro quando você assistir ao vídeo que trata especificamente da tramitação do processo judicial pelo procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. Mas um passo de cada vez, jovem gafanhoto. E, é claro, não se esqueça, este canal tem a proposta de alfabetização jurídica, portanto, tudo que você vê aqui é uma simplificação didática de conteúdos que não dispensa de nenhuma forma o estudo formal num curso de graduação em Direito e o acompanhamento por professores qualificados. Vamos recapitular. Quando você tiver que dar entrada a uma ação judicial, primeiro você vai passar na contadoria para obter a guia de custas processuais, ou seja, o valor que precisa ser pago ao judiciário para que aprecie a sua ação. Feito o pagamento dessas despesas, será feito então o ajuizamento da ação junto ao setor de distribuição, que, como nós já vimos, pode ficar reunido junto com a contadoria em fóruns menores. Protocolada a ação no setor de distribuição, esta receberá um número de registro, que vai ser o número do processo, e então este processo será distribuído para uma das varas cíveis do fórum. Claro, isso porque, no nosso exemplo, estamos falando de uma ação cível. Considerando que se trate de um processo físico, ou seja, com folhas impressas, este processo cru será encaminhado ao cartório da vara judicial para a qual foi distribuído. E no cartório será feita a sua autuação, ou seja, será colocada uma capa com identificação do processo. Concluída essa tarefa, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz, ou seja, ele encaminhará o processo para o gabinete, de modo que o juiz ou os assessores que trabalham junto com o juiz possam fazer a primeira análise do processo. Se o processo estiver em condições regulares de prosseguimento, o juiz dará um despacho determinando a citação do réu, ou seja, o ato de convocar o réu para fazer parte deste processo. E então, novamente, o processo será devolvido para o cartório. E então, o cartório dará andamento ao despacho do juiz, promovendo a citação, o que pode se dar, dentre outras formas, por correio, ou seja, com uma carta de citação, ou por meio de oficial de justiça, que estará munido de um mandado de citação. Em ambos os casos, a carta de citação e o mandado de citação serão elaborados pelo cartório, embora o cumprimento vá se dar pelo correio ou pelo oficial de justiça, respectivamente. Para não ficar por fora de nenhuma das novas publicações, clique no sininho de novas notificações. E se quiser dar aquela força, clique no botãozinho do curtir, o me gusta, pois isso é muito importante para nós. E se quiser manifestar a gratidão, faça-o de forma concreta, compartilhando o vídeo com pessoas que possam estar precisando. Nesse simples gesto, você ajuda a pessoa que recebeu o vídeo e ajuda o canal a crescer. E, como de costume, vai aquele conselho de sempre. Faça uso responsável do poder que está adquirindo aqui neste canal. Afinal, embora o lado sombrio seja tentador, nós precisamos de mais fontes de luz no mundo. Portanto, una-se a mim nessa jornada e lembre-se sempre que conhecimento é poder.